Amém. Eu sou da igreja na paz do Senhor. Só esperar as crianças saírem. Amém. Eu queria que os irmãos já ficassem de pé para a gente ler lá em 1 Samuel, no capítulo 15. Primeira Samuel, capítulo 15, a partir do 1, diz assim: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos cananeus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até chegar a Sul, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel. Saul chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gigal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor?
Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pela qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo de ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifício do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você, por você ter rejeitado a palavra do Senhor. Ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou o Senhor. Pode sentar, irmãos. Eu estava meditando, né? A irmã Olga falou comigo. E eu estava meditando nesse capítulo acerca sobre a vida de Saul, né? Sobre essa situação que aconteceu, que muitos já conhecem. E eu pensando no que falar, né? O que trazer, mas vamos lá. O Senhor falou comigo nesse texto acerca da obediência, né? Aqui é totalmente o contrário. Aqui foi totalmente o contrário que o Senhor pediu a Saul, né? O Senhor deu uma ordem para Saul e ele fez o contrário, né? Então aqui é diferente, aqui é o contrário do obedecer. Na verdade, Saul desobedeceu. Mas eu queria meditar justamente nisso, nessa desobediência de Saul, trazendo uma reflexão para as nossas vidas, né? Até que ponto nós temos obedecido ao Senhor, né? Será que nós temos feito igual a Saul, temos obedecido só em partes, né? Porque aqui ele fez só metade do que o Senhor pediu, né? O Senhor tinha pedido, deu uma ordem aqui, e até eu coloquei aqui, o Senhor ordenou a ele, né? Lá no versículo 3 diz: não poupe ninguém, né? O Senhor disse: não poupe ninguém. Ninguém é ninguém, né? Como o irmão Zezito fala. Ninguém é ninguém. E o Senhor deu essa ordem: não poupe, não poupe. Eu acho que não precisava nem, não sei, estudar muito para entender, né? Mas ao longo do capítulo, né, aconteceu isso. E lá no 9 vai falar que Saul, ele desobedeceu, né? Que diz: mas Saul e o povo pouparam Agag, só pouparam Agag, que era o rei lá dos amalequitas, né? Só poupou o rei, sendo que o Senhor pediu para matar tudo e todos. O melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. Ou seja, Saul poupou só aquela parte que era boa, só aquela parte que ia beneficiar eles, né? E ele parece que não tinha noção da consequência que ia acontecer, né? E aí ele fala: isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então, aqui é a parte que eles desobedecem essa ordem, né? E vale lembrar, só para recapitular, Saul, ele foi o rei que o povo pediu, né? O povo de Israel estava sem um rei, como a gente sabe, e o povo pediu um rei porque viram todos os outros povos tinham um rei, e o Senhor começou a pedir um rei a Samuel, né? E aí o Senhor foi
e deu, né? O Senhor permitiu, né, Saul reinar, né? Só que no início parecia ser bom, né? Saul ia de acordo com o Senhor, só que em algum momento da vida dele ele se deixou levar, né? Ele se deixou levar pelo a ganância, né? Se deixou levar por ele mesmo, pela confiança em si próprio, né? Que a gente, muitas vezes, a gente quer cair nisso, né? Às vezes a gente quer contar com as nossas próprias forças, né? A gente, às vezes, quer ir só pensando que no final vai dar certo, pensando que no final a gente vai conseguir, mas no final a gente sabe que vai ser só cara na parede, né? E Saul fez dessa forma, né? Ele desobedeceu ao Senhor e o Senhor não se agradou. E tem a consequência, lá no versículo 23, diz assim: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei, né? E teve essa consequência. Teve isso, porque o Senhor, ele tinha pedido algo, né? Tinha confiado algo a Saul. Só que por conta da desobediência, a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz, a gente sabe que tem a consequência, né? E eu estava meditando justamente nesses versículos e pensando acerca da nossa obediência, né, ao Senhor, acerca da nossa vida em obediência ao Senhor, né? E eu pontuei algumas coisas aqui, e a primeira eu coloquei assim: obedecer é prova de que amamos a Deus e confiamos totalmente nele. Mas é uma confiança não de medo, né? Porque muitos aí dizem confiar no Senhor, mas na verdade é um medo que tem, como se o Senhor fosse um monstro, né? Mas a nossa confiança no Senhor, nosso obedecer no Senhor é a nossa forma de amor, né? Que a gente tem que demonstrar ao Senhor. É uma forma da gente amar o Senhor, né? É colocando todas as nossas esperanças, toda a nossa confiança no Senhor, né? Porque não vai dar certo, né? A gente sabe que tem muitos exemplos, e eu estava meditando nesses exemplos na Bíblia, e a gente sabe que uma das pessoas que a gente viu que confiou no Senhor foi Abraão, né? Abraão, ele em alguns momentos ele errou, sim, mas a partir do momento quando o Senhor dá uma ordem para ele, né? Sai da tua parentela, né? Manda deixar a família, pai, mãe, e ele obedeceu, né? Ele confiou no Senhor. Eu estava até falando no PG para os meninos que Abraão ele teve essa confiança, ele teve essa fé, porque essa confiança tem que vir com a fé, né? A gente tem que ter fé que o Senhor vai nos acompanhar. A gente tem que ter fé que o Senhor ele vai nos segurar onde a gente estiver. E Abraão ele confiou, né? Abraão ele não desobedeceu. Ele poderia muito bem ter ficado lá no bem bom dele, né? Poderia ter ficado. Ele tinha uma casa, tinha uma tenda, mas ele decidiu obedecer, né? Ele decidiu confiar. Ele sabia para onde ele ia? Não. O Senhor só disse que ia mostrar, né? O Senhor só disse que ia mostrar. E a gente estava falando sobre o arquiteto, né? Que às vezes a gente está falando justamente isso para as crianças, que Deus é como se fosse o arquiteto, né? Ele desenha, faz um plano e a gente precisa confiar. O pedreiro ele vai confiar naquele plano do arquiteto, né? Porque ele desenhou, ele mediu. E assim não é diferente nas nossas vidas. A gente vai ter que confiar nos planos do Senhor. A gente vai ter que confiar, obedecer totalmente. Não é parcialmente como Saul, né? Saul só obedeceu até um certo ponto. E por conta do pecado, a cegueira, né, fez ele desobedecer, né? E eu acho, voltando aqui para Saul, um momento, que ele bota em um certo momento bota a culpa no povo, né? E ele leva a culpa, quer levar a culpa dele para o povo, né? Mas a gente precisa reconhecer que ele era líder, né? Ele era líder e ele estava guiando aquele povo, né? O Senhor tinha dado aquela ordem. E
eu botei outro ponto, que obedecer requer renúncia, né? Às vezes a gente pensa que obedecer é só viver uma vida de qualquer jeito, mas às vezes o Senhor vai nos pedir coisas, o Senhor vai nos pedir para a gente deixar coisas, pedir para deixar ídolos, pedir para deixar aquilo que está nos aprisionando, aquilo que está nos prendendo de viver uma vida totalmente em obediência a Ele, né? E era isso que eu estava meditando e pedindo ao Senhor, ao mesmo tempo, que a gente possa realmente renunciar àquilo que está nos afastando de viver essa vida em obediência ao Senhor, né? Porque é muito fácil a gente falar, planejar coisas, fazer coisas, mas se não for em obediência total à palavra do Senhor, não vai servir de nada, né? Não vai servir de coisa alguma. E então a gente possa reconhecer que se a gente não está servindo ao Senhor de verdade, se a gente não está obedecendo ao Senhor como Ele quer de verdade, que a gente possa renunciar àquilo que está nos prendendo, né? Aquilo que está nos amarrando, aquilo que está nos fazendo deixar de viver essa vida plena, né? Essa vida plena. E Abraão, ele renunciou muitas coisas, né? Voltando para Abraão, ele renunciou muitas coisas, né? Ele renunciou uma vida boa onde ele estava, ele renunciou bastante coisa. E o Senhor também pediu a ele coisas, né? Pediu a ele um filho, o filho que o Senhor deu, o Senhor pediu para testar o coração, né? Para testar até onde ia a obediência dele. E o que eu acho mais bonito em Abraão é que ele não temeu, né? Ele não temeu, não teve medo. Ele sabia que o Senhor ia prover, né? Ele sabia que o Senhor estava cuidando de tudo. E isso faz parte da obediência, como eu falei. É nos entregarmos totalmente nele, né? É confiarmos totalmente nele. Não ter medo. Não ter medo. Temer é diferente de ter medo, né? E obedecer é ter fé que Deus está cuidando de tudo. Eu lembro também de Jairo. Jairo, ele sabia que Jesus estava lá, né, falando para o povo, estava lá curando as pessoas, e ele sabia que Jesus poderia curar a filha dele, né? A filha dele, para quem não sabe, estava passando por um momento de doença, de enfermidade, e Jairo sabia que só o mestre poderia curar a filha dele, né? Ele tinha consciência que nenhum outro homem ia curar, né? E ele correu, ele foi até o mestre. Só que ele conseguiu falar com o mestre aceitou ir na casa dele. Só que em um certo momento no caminho, Jesus se encontra com a mulher samaritana, né? E aí Jairo, talvez na mente de Jairo possa ter, da mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, desculpa. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sangrando, né? E aí Jesus parou naquele momento e talvez Jairo estava muito apressado porque a filha dele estava muito doente, mas só que ele estava confiando no Senhor. Ele tinha fé que Jesus ia curar ela. E tem uma parte lá que as pessoas chegam, né? E diz, Jairo, o que é que tu quer perturbando o mestre? A menina já morreu, né? E aí talvez o desespero possa ter batido no coração de Jairo, mas aí Jesus, que é fiel em todo momento, que é bom em todo momento, ele não nos desampara, né? E ele sabia que tudo estava sob o controle, né? E ele olha para Jairo e diz, confia, né? Ele pede para Jairo confiar, né? E só para a gente não ficar só nas palavras, lá em Marcos, no capítulo 5, Marcos, no capítulo 5, no 21 vai contar sobre a doença que ele chega para Jesus, né? Aí vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. E no 36, depois que diz que a filha dele está morta,
E aí Jesus vai e fala para ele e diz assim: mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia, né? Ou seja, aqui o Senhor Jesus pede: tenha fé, né? Tenha fé que tudo vai ficar bem, né? Tenha fé. Não falou, a Bíblia não fala nessas palavras, mas Jesus quis dizer para ele: não tenha medo, né? Confia, tenha fé, né? E não é diferente conosco. O Senhor Jesus, às vezes a gente quer se desesperar, quer se descabelar por tal coisa que não aconteceu, ou por tal coisa que pode estar acontecendo. E às vezes a gente quer chutar o balde, né? Mas o Senhor Jesus diz: não tenha medo, confia, né? Confia, porque eu estou no controle, mas vocês precisam me obedecer, né? Traduzindo, o Senhor pede isso, pede uma obediência de verdade, não só de meia boca, não só aqui na igreja uma obediência, mas em todas as circunstâncias, em todos os momentos da nossa vida, né? Porque às vezes a gente quer ter a moda de separar, né? Às vezes a gente quer ter a moda de viver uma vida em obediência ao Senhor aqui na igreja, porque está na frente dos líderes, está na frente dos pastores, mas lá fora a gente não quer viver essa vida de obediência ao Senhor, né? E o Senhor falava muito forte ao meu coração. E eu dizia: Senhor, tira do meu coração se um dia eu viver assim, um dia Satanás quiser me pegar assim, né? Porque às vezes as dúvidas querem vir, né? Mas a gente tem aquele bom pastor, né? A gente tem aquele bom pastor que deu a vida por nós, e quer que a gente viva essa vida de obediência. Não só nessas quatro paredes, porque aqui é muito fácil. Como eu sempre falo, aqui é muito fácil. Mas o Senhor quer uma vida de obediência lá fora, onde as pessoas vão nos ver, onde as pessoas... E olha que estão olhando. A gente vinha aqui, agora à tarde, para a igreja, e o vizinho ali do lado disse assim: ou coisa bonita, uma família indo para a igreja, né? E que as pessoas possam ver isso. Ah, é porque está indo para a igreja? Não, é que as pessoas possam ver realmente essa obediência, né, ao Senhor. Essa obediência. Ah, mas é porque estão bem arrumados? Não, é que as pessoas elas têm que ver Jesus, né? Elas têm que ver uma obediência. Eu vou ser bem falar bem repetidamente aqui essa palavra, mas é porque realmente é isso. Às vezes nos falta isso, às vezes nos falta esse temor ao Senhor, né? Porque obedecer é isso, obedecer é temer ao Senhor, né? E Jairo, ele teve essa fé, Jairo, ele confiou e no final foi tudo bem, né? E por mais que isso não tivesse dado certo, se a menina realmente tivesse morta, o Senhor era Deus, amém? O Senhor era Deus, mas Jesus mostrou o seu poder e Jairo confiou. E outro ponto eu coloquei: em tempos difíceis, precisamos decidir firmemente obedecer. A gente vive em um mundo que está um caos, né? Cada notícia desastrosa, cada notícia que nos abala, cada notícia que vem de encontro ao que a gente prega, ao que a gente acredita, né? E o mundo ele realmente está virado, né? O mundo realmente está andando para o abismo. E eu estava lendo sobre a história de duas mulheres. Não é falado bastante, mas eu já vi muita gente pregando sobre ela. E eu sempre achei interessante. Toda a vida que eu li a história de Moisés, eu sempre achei interessante porque foi a partir delas, né, que começou lá a história. Lá, Êxodo capítulo 1. Quem aqui já... acho que todo mundo aqui já ouviu falar de Sifra e Puá. Êxodo, no capítulo 1, diz assim:
A partir do 7, do 6 diz assim: com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades de celeiros, de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras, as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quanto as meninas deixem viver. E aqui eles viviam em um tempo difícil, né? O povo de Deus vivia em uma época de escravidão, né? Já tinha se passado José, que era governador, e o novo faraó, o novo rei que estava lá, começou a ficar indignado, começou a ficar chateado por conta que o povo hebreu estava crescendo, se multiplicavam, e isso é bom, né? O povo hebreu se multiplicar, porque o Senhor estava presente com eles, o Senhor era o Deus deles, e essa era a maior raiva do diabo, né? Essa era a maior raiva daquele rei, porque eles estavam aumentando e poderia ser uma ameaça para eles. E ele deu essa ordem, né? Que as hebreias, que toda mulher, toda vida que elas fossem fazer o parto das hebreias, se fosse menino, matassem, né? Só que essas mulheres, elas decidiram, em um tempo difícil, se posicionar, né? Coisa que hoje em dia está difícil e muita gente tem medo, muita gente tem se preocupado quanto às ordens, quanto que está por aí nesse mundo. E essas mulheres, elas decidiram firmemente não obedecer à ordem de Faraó, né? E poderia custar a vida delas? Sim. Mas elas temiam aquele que cuidaria delas em todas as circunstâncias, né? Elas temiam aquele que deu a vida a elas, né? E elas tinham esse temor em um tempo difícil, né? Elas trabalhavam lá para Faraó, né? Elas poderiam muito bem ter seguido a ordem, mas elas se posicionaram, né? Se posicionaram. E quando eu lia e meditava, eu ficava: Senhor, até que ponto a gente consegue tomar essas decisões importantes, né? Quando alguém vier nos pedir uma coisa tão grave assim, matar uma pessoa,
né? Tirar a vida de alguém e que não está distante, né? A gente tem aí projetos de lei sendo votados, né? Mulheres que é totalmente de esquerda votando a favor de aborto. E a gente não está num tempo diferente como esse, né? A nossa geração não está diferente, né? E existem realmente leis aí, existem projetos que estão que a gente nem não sabe ao fundo, né? Mas existem, né? E se a gente for procurar saber, o negócio é feio, o negócio é macabro. E essas mulheres se posicionaram e elas não obedeceram, mas elas não obedeceram a Faraó. Elas não obedeceram a Faraó para obedecer àquele que livra elas de todas as coisas, né? Livra ela de todo mal que ia acontecer com elas, né? E acredito que se elas morressem, elas iam morrer felizes, porque elas estavam protegendo aqueles que um dia iam ser uma geração, aqueles que um dia ia ser um futuro, né? Então, que a gente possa seguir o exemplo dessas mulheres, né? Não é muito falado, mas que a gente possa realmente ser como Sifrá e Puá, né? Se posicionar nessa geração, se posicionar em ambientes ambientes que querem nos cercar mesmo, né? Tem a Sueli, a Sergiana, o Andros, que trabalham em escola e que não está fácil realmente, né? Não está fácil. É do pequeno ao maior lá que querem barrar, que querem amedrontar a todo custo os cristãos. Mas se a gente obedece ao Senhor de fato, se a gente tem o Senhor, né? Se a gente teme esse Deus, que a gente possa nos posicionar, né? Não possa ter medo desse mundo, porque a gente sabe que a nossa pátria não é aqui, né? A gente sabe que o Senhor vai nos levar para morar em um canto bem melhor, né? Bem melhor do que esse mundo que não está bom. Mas que a gente possa continuar orando pela nossa nação, né? Possa continuar orando para que o Senhor venha fazer algo, venha fazer um milagre, né? Porque nós cremos que se estamos aqui ainda é para nos posicionar, né? Não é para ficar só vendo as pessoas lá decidirem as coisas, mas que a gente possa nos posicionar e orar, né? Porque acredito que a pessoa que vive em obediência de fato ao Senhor, ela ora ao Senhor, ela jejuma, ela medita na palavra, né? A pessoa que se diz ser obediente ao Senhor, ela vive essa palavra. Sifrá e Puá, elas fizeram essa decisão porque elas tinham ouvido falar de Deus e elas obedeciam, né? Elas viviam para Deus, né? Elas viviam para Deus. E a gente sabe o final dessa história. A gente sabe que mais para frente se levantou um líder, né? De um povo, levantou um líder que foi Moisés, né? Então, que a gente possa seguir esse exemplo. Então, eu tinha colocado dois pontos, mas já falei, né? Ir de contra o mundo, né? Não ter medo da pressão que esse mundo tem, né? Não ter medo. Às vezes a gente quer se encaixar, né? Não sei, por vergonha, não sei, né? Mas o diabo tenta entrar na nossa vida, tenta entrar na nossa mente para que a gente possa viver aquilo que o Senhor não quer, né? Mas que a gente possa se posicionar realmente de fato. E a gente sabe que toda obediência, ela tem uma consequência, né? Quem tem filho, o Miguel, ele tá nessa fase de desobedecer, né? Da gente falar uma coisa, de falar um não, e ele faz o contrário, assim como toda criança. E a gente se alegra quando ele obedece, a gente dá os parabéns, aí às vezes a gente quer dar um mimo, né? E tem uma consequência da obediência. E eu listei aqui algumas coisas, e são várias, né? E eu coloquei assim, as consequências da obediência. Tem um crescimento em Deus, a gente sabe que se a gente obedece a Deus, a gente vai crescer em Deus, a gente vai ter uma intimidade com Deus, né? A gente vai ter um relacionamento com Deus, né? Se a gente obedece ao Senhor, a gente vai ter a proteção de Deus, né? Aí o Senhor vai nos proteger em todas as circunstâncias, mas a gente precisa obedecer 100%,
não é só 50%, né? Às vezes a gente quer obedecer só os 50% e aí quer se perguntar ao Senhor, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Mas a gente tem que lembrar que o Senhor quer algo de nós, né? O Senhor quer que a gente faça também a nossa parte. Porque é muito bonito, né? A gente querer algo de Deus e a gente não faz a nossa parte. E as bênçãos, elas nos acompanharão, né? Em Deuteronômio 28, tem outros capítulos de Deuteronômio que vai falar sobre as bênçãos, né? Que acompanhavam o povo de Israel, que Moisés estava falando, né? Que o Senhor pediu para Moisés falar. E a gente sabe que as bênçãos, ela acompanha aqueles que obedecem. Porque é a lógica, se eu obedeço, a gente vai ter bênção, né? Mas se eu desobedeço, eu vou atrair maldição, como foi com Saul, né? Que não teve um fim muito bom. Nada bom, na verdade. E tem outros, né? Tem outras consequências que os irmãos já sabem. E eu também coloquei as consequências da desobediência, que é viveremos uma vida longe de Deus e atrairemos maldição para a nossa vida, né? Não é muito bom quando a gente desobedece ao Senhor, né? Não é muito bom quando a gente tenta desobedecer ao Senhor. Então, que a gente possa realmente viver essa vida voltada para o Senhor, essa vida em obediência ao Senhor. Lá em João, no capítulo 14, no capítulo 14, no versículo 15, diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui é Jesus falando, né? Sobre guardar o mandamento do Senhor, sobre viver esse mandamento, né? Quando ele fala que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Mas não é só ler, guardar aqui e andar por aí dizendo que eu guardei. É viver os mandamentos do Senhor, né? Porque talvez tem gente que se aproveite e diz assim, guardarei os meus mandamentos. Vou só guardar. Não, a gente tem que viver os mandamentos do Senhor, né? Porque o Senhor nos ama, né? E ele morreu por nós, né? Ele morreu por nós. Então, a nossa forma de retribuir esse amor é obedecendo aos mandamentos dele. É obedecendo a palavra dele e vivendo essa obediência ao Senhor até que ele volte. Amém? E era isso, irmãos. Eu queria só fazer uma oração para a gente estar encerrando assim, esse momento, antes do irmão Sérgio vir, para que o Senhor possa realmente vir nas nossas vidas, né? Se a gente não vive esse 100% em obediência ao Senhor, que a gente possa meditar na palavra do Senhor e viver, né? Meditar e Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda a te obedecer verdadeiramente. Eu queria só que os irmãos ficassem de pé para a gente orar. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento que estamos aqui, Pai, na Tua presença, Pai, recebendo de Ti, Pai, falando de Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que vem sobre as nossas vidas, que aquieta os nossos corações, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua vida, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, que
onde a gente estiver, Pai, nós possamos viver essa vida, Pai, em obediência ao Senhor, uma vida, Pai, dedicada ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a te temer, Senhor Deus. Nos ajuda, Pai, a te amar, Pai, assim como as parteiras te amaram, Senhor Deus, a ponto, Pai, de tomar uma decisão, Pai, ao ponto, Pai, de decidirem, Pai, firmemente a não ir com o que estava sendo pedido a elas, Senhor Deus, mas elas criam, Senhor Deus, que o Senhor estava guardando, elas criam, Senhor Deus, que o Senhor estava cuidando de tudo, Pai. Por isso, Pai, nos ajuda, Pai, a sermos obedientes, Pai, em todas as circunstâncias, Pai, a sermos obedientes em tudo na nossa vida, Pai. No nome de Jesus, Pai, se alguém, Pai, que está aqui, Pai, não tem te obedecido, Pai, no nome de Jesus, Senhor Deus, traz esse coração de volta, Pai. Traz esse coração de volta, Pai, para os teus caminhos, Pai. No nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai, a amar os teus mandamentos, Pai, e a viver, Pai. Os 100%, Pai. Não como Saul, Pai, só 50%, só 20%, Senhor Deus, mas 100%, Senhor Deus, que nós possamos viver. Em nome de Jesus, amém.